Rapaz, tudo bem, pessoal? Como que vocês estão? Hoje eu tô aqui num ambiente diferente, eu tô gravando na igreja hoje e eu quero falar com você que está resistindo a Deus. Alguns profetas na Bíblia resistiram a Deus, mas se você for parar para pensar, foi por um momento. E talvez você precise escutar essa palavra hoje para você parar de resistir também. E às vezes você resiste a Ele sem perceber, você sabia? Quando você escuta uma música de Deus, mas você queria escutar outra música de outro estilo, quando você vê pessoas falando de Jesus e você muitas vezes debocha disso, como se não tivesse importância, eu era assim. Não gostava de crente, eu achava que eles eram ignorantes, né? Quando eu encontrei a minha mãe, porque acho que muitos de vocês não sabem, né? Mas eu e minha mãe a gente começou a conviver, né? Porque eu fui saber mesmo que minha mãe estava viva em 2023, né? Então a gente começou a conviver e ela já era crente. Eu não era crente nessa época. E eu estava na Umbanda, né, no Espiritismo, nessas religiões, no Santo Daime. E o que aconteceu? Eu achava que minha mãe era ignorante quando ela falava que o que eu fazia não era certo e tudo. Eu achava os cristãos muito ignorantes, né, muito corretinhos, muito superficiais. Eu acho que essa é a palavra. Por quê? Porque eu achava que as experiências que eu tinha com as entidades, né, as experiências que eu tinha lá no terreiro eram experiências sobrenaturais demais para os crentes entenderem. Entende? Mas mal eu sabia que eu quem estava errada. Eu nunca vivi, gente, experiências tão profundas com Deus quanto no Evangelho. E sabe que quando você resiste a Jesus, como profetas como Pedro, como Judas, como até mesmo o jovem rico, você mostra a quem que você teme. Você teme a homens que podem matar apenas o corpo ou a Deus que pode te fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Muitas vezes Deus te dá um dom, pode ser um dom para tocar, para cantar, para desenhar, ou até mesmo o dom da palavra, que foi o dom que ele me deu. E são dons para adorar o Senhor. Mas muitas vezes você resiste por achar que é um dom simples demais, que você não pode ganhar dinheiro com esse dom, aí você acaba enterrando esse dom. Se você teme a sua reputação ante aos homens, você entristece a Deus. Eu era assim. Eu sabia que eu tinha esses dons, mas eu nunca aperfeiçoava, eu nunca focava nesses dons. Porque não adianta também você ter talento para algo, você tem que ter determinação, entende? Para você continuar e aperfeiçoar. Eu sou da área de TI, né? Então eu sempre trabalhei com TI, TI é conhecido por ser uma área que dá dinheiro. Então eu não ligava para esses dons porque eu achava simples demais, né? Para mim, o que eu iria seguir até o final da minha vida seria a minha carreira no TI. Só que Deus me mostrou o contrário. E muitas vezes não é sobre o dinheiro, não é tudo sobre o dinheiro. E você pode também fazer uma carreira na área que Deus quer para você, seja na música, seja na arte, seja com venda, seja uma coisa aí que você não quer, pense num dom que Deus te deu, pense em alguma coisa que está enterrado na tua vida. Às vezes você pode seguir com esse dom, não é só, os dons não são só aqueles que você trabalha com isso, né? Os dons também são aqueles que você enterra, por você achar insignificante. E eu achava os meus dons insignificantes, pois eu não conseguiria ter renda com eles na minha cabeça. Mas os dons são para ajudar as pessoas. Quem que eu estava ajudando no TI? Se eu parar para pensar. Será que isso me preenche mesmo? Você pode pensar, será que isso me preenche de uma forma que eu consiga ajudar as pessoas? Que eu consiga me sentir bem com isso? Uma hora na sua vida você vai se perguntar isso porque não é tudo sobre o dinheiro. Isso tem que te preencher. E quando você ajuda as pessoas, como eu estou fazendo aqui, eu me sinto preenchida. Então o dom também é sobre isso. É sobre os outros, não sobre você. Adão mesmo foi uma pessoa que teve resistência a Jesus, assim como você. Esse foi o erro de Adão. Ele não chegou a Deus e confessou que comeu o fruto. Ele simplesmente se escondeu, fugindo da responsabilidade do seu ato. Muitas vezes aquele incômodo que você sente, você acha que é ansiedade, talvez uma outra coisa que você rejeita, mas nada mais é que o Espírito Santo tentando te convencer das suas falhas. Mas você resiste. E o seu ato de se calar, parar e não fazer nada, como um dia eu fiz, é uma rejeição, sabe? Tem pessoas que vivem um modo de rejeição tão forte que usam versículos para se confortar neles, postam no Instagram, até versículos pela metade. Vocês já viram isso? Por exemplo, tem uma influenciadora que se chama Virgínia. E ela vive postando versículos. Gente, não estou aqui para julgar, tá bom? É só um exemplo, tá? Ela se diz cristã, mas ela
não tem uma vida que coloca Deus no centro, entende? A gente vê que as atitudes dela, que o que ela faz, não são atitudes que glorificam a Deus. Um exemplo foi o que ela fez no carnaval, não é? A gente sabe que o carnaval é a festa da carne, que Deus não se alegra do carnaval e tudo, né? Não vou entrar muito em detalhes, mas ela sambou no carnaval e ela se diz cristã. Então é meio contraditório isso, né? E muitas vezes eu vejo lá no Instagram dela que ela posta algumas frases, alguns versículos bíblicos, mas ela meio que corta os versículos bíblicos, ela só posta a parte de conforto. E aí você deturpa a palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus é para falar sobre confronto, e aí você só coloca a parte boa. Porque Deus é misericordioso também, ele confronta, ele te corrige, né? E depois ele te mostra o amor maravilhoso dele. Porque ele é seu pai. E você sabe o que é pior? Às vezes, as pessoas que estão fazendo isso, como a Virgínia, nem percebem, porque estão em um nível de cegueira tão grande que normalizaram alguns hábitos, como muitos de nós. Muitas vezes você está em fornicação, morando com a sua namorada, morando com sua ficante, sem mesmo casar com ela. E você normaliza isso para você se sentir confortável. O evangelho não é só para dizer que você vai conseguir sua casa, que você vai conseguir seu carro, que você vai conseguir seu emprego. O evangelho também é para te confrontar a você mudar hábitos, mudar comportamentos, ajudar outras pessoas, mudar coisas em você para que você seja santo, para que você fique mais próximo de Deus. E não porque você quer ser santo, tá? Mas porque a graça te alcançou. E você não consegue ser a mesma pessoa que você era antes. Foi assim comigo. E se você for parar para pensar, gente, a época que os evangélicos mais eram fiéis era a época do Império Romano. Não sei se vocês lembram do Coliseu, né? Tem uma música que até que fala: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. A música, ela retrata muito como os evangélicos de antigamente eram fiéis. Mesmo na tortura, mesmo no confronto, mesmo morrendo. Se você for parar para ler a história, cara, os evangélicos, eles eram comidos por leões e ainda assim eles cantavam, ainda assim eles glorificavam. Hoje você pode se encontrar em um nível de resistência tão grande que você pode nem ter mais fé, um nível de resistência que você precisa ter o controle de tudo, saber de tudo antes de acontecer, pedindo sinais atrás de sinais para Deus. Hoje eu quero te dizer, você vai permitir Deus agir ou você vai continuar resistindo como Adão fez? Coloca o teu joelho no chão e diz: Senhor, quero parar de resistir. Hoje Deus está quebrando a sua resistência em nome de Jesus. Não se esqueça que Deus cuida da tua reputação e que Ele defende a tua honra no tempo certo. Não sei por que eu estou falando isso, mas estou falando isso para alguém. Você vai passar sim por injúria, por difamação e às vezes até injustiças sendo evangélico. Você não viu no Império Romano como aqueles evangélicos passaram? Deus não vai te impedir de você passar por isso, mas Ele vai estar com você e no tempo certo Ele vai te justificar. Só Deus pode te justificar. Deus, Ele vai te defender sempre. Tudo no tempo de Deus. Deus, Ele é teu pai. Um pai não consegue deixar um filho sofrer. É claro que Ele corrige, mas Ele é amoroso, misericordioso. E Ele defende seus filhos, viu? Eu sou a prova viva que Deus defende os seus filhos. Eu já passei por muita injúria, muita injustiça. Eu já passei por muita humilhação na minha vida, até mesmo dentro da igreja, tá, gente? Eu passei por humilhações com pessoas de dentro da igreja que me julgavam até pelo lugar que eu vim. Só que Deus me justificou. E Ele vai te justificar também. Você só precisa orar e confiar nele. Porque a gente não sabe, né? Mas muitas vezes Deus só está esperando o tempo certo para fazer aquilo. E a gente não entende o que vai acontecer lá na frente. Mas Deus sabe. Então tudo na vida tem um propósito. Você só precisa confiar nele, certo? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Foi um vídeo mais curto, mas era uma coisa que estava no meu coração. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Se edificou a sua vida, compartilhe com outras pessoas para você espalhar a mensagem de Cristo, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Foi isso que Jesus deixou para nós, né? Então todos nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. E quando você espalha essa mensagem, quando você compartilha essa mensagem, quando você comenta, quando você dá like, claro que você vai estar ajudando o meu ministério para eu continuar postando, para o YouTube entender que é relevante.
Mas quando você compartilha a palavra de Cristo, pode ter outras pessoas precisando dessa palavra e você vai estar pregando o evangelho a toda criatura. Vou deixar nos comentários meu devocional, vou deixar o Instagram da minha loja de camisetas cristãs. Então vai lá conferir. Nós fizemos 100 inscritos, né? Então eu estou muito feliz. Obrigado por quem me acompanha. Seja bem-vindo os que estão chegando agora. Muito obrigada. Eu sou muito grata por Deus ter me dado esse ministério. Sou muito grata por tudo que eu venho aprendendo todos os dias. Sou muito grata pelo amor que eu recebo de todos vocês. Sabe, eu nunca fui uma pessoa que tive muitos amigos, nunca fui uma pessoa que recebeu muito amor. Então, muitas vezes eu até estranhei ao receber carinho, ao receber amor. E eu não tô querendo me fazer de vítima, tá, gente? Só tô contando a minha história. Porque eu sei que muitos de vocês foram rejeitados assim como eu. E a rejeição, ela serve para um propósito na nossa vida. Porque nós somos rejeitados pelos homens, mas amados por Deus. E a gente precisa mostrar esse amor de Deus para as pessoas, né? Nós somos rejeitados, as pessoas que mais são rejeitadas são as pessoas que mais têm propósito. Se você for parar para pensar também, todos os profetas foram rejeitados pelos homens, mas eles conseguiram quebrar a barreira. E é para isso que nós estamos aqui na Terra, para quebrar a barreira, para revolucionar e para espalhar a palavra de Cristo. Deus diz que quem segue a palavra dele não seria amado, que sim, nós seríamos odiados. Mas eu prefiro ser odiado pelos homens e amado por Deus. E você? Aquele que rejeitar a Deus diante dos homens, Deus o rejeitará no céu. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fica com Deus. Muito obrigada. Beijinhos.